palavra de hoje, como eu disse, o tema é: qual que é o verdadeiro alvo que deveria ser o alvo de um cristão? Uma pessoa pode se aproximar de Cristo, pode vir até Cristo, até uma igreja, por diversas intenções. Qualquer pessoa que pisa daquela porta para dentro, ela pode ter diversas intenções de vir a Cristo, diversos alvos e objetivos. E a Bíblia fala nisso. A Bíblia diz em João capítulo 6 que as pessoas iam até Jesus por um motivo: pela multiplicação de pães e peixes. Certo momento Jesus olhou para aquela multidão e disse: vós não vem me buscar, vós não vem buscar a minha palavra, meu Deus, mas vós vieis pela multiplicação de pães e peixes. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, que Ana foi buscar num templo por um filho. Ela teve um alvo naquele momento, e o alvo dela era conseguir de Deus um filho. A Bíblia fala da filha de Jairo, que fica em Marcos 5:21. A filha daquele homem tinha morrido, e Jairo foi até Jesus com qual propósito? De que Jesus curasse e ressuscitasse a sua filha que havia morrido. Então entenda, eu e você podemos vir até Cristo com diversas intenções. E eu te faço uma pergunta: esses exemplos que eu citei estão errados ou não? Não estão errados. Não é errado por buscar pelas suas necessidades, pelo que você precisa. O Senhor se alegra em te socorrer. O Senhor se alegra em nos abençoar. Ele tinha prazer de curar, de libertar, tinha prazer de acolher as pessoas. Não é errado buscar pelas nossas necessidades, mas o erro está em esquecer do alvo e colocar as nossas necessidades acima do alvo e usarmos daquele ditado: o importante é o resultado. Mas qual é o verdadeiro resultado que a igreja quer? Aqui o Senhor está dizendo: Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, mas você não pode buscar Ele e colocar as suas necessidades acima do Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro de uma congregação e não sabemos o que realmente deveríamos fazer, o que deveríamos buscar, e passamos anos e anos buscando a Deus com intenções erradas, com uma visão errada. Buscamos a Deus para satisfazer os nossos desejos, os nossos deleites, as nossas necessidades. Buscamos a Deus como aqueles homens que iam buscar pela multiplicação, pela cura, por alguma coisa. Mas o Senhor, Ele, através dos versículos que nós lemos, Mateus 6,33, a Bíblia nos indica qual que é o alvo do cristão. A Bíblia diz: busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vós buscais serão acrescentadas. Aqui
Nesse versículo, a Bíblia ensina qual deve ser o alvo do cristão. É buscar a Deus, é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Esse versículo significa dizer que acima de todas as coisas, preocupações da sua vida, você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Acima de tudo, você deve buscar a Deus acima das riquezas, acima dos prazeres, dos sonhos, dos objetivos, porque o reino de Deus é mais importante e superior, segundo a Bíblia Sagrada, do que tudo. A Bíblia fala no Sermão da Montanha um discurso muito conhecido de Cristo. Esse discurso nos dá um ensinamento e um código de ética de todo cristão. E nesse discurso Jesus refere-se ao tesouro no céu. Em Mateus 6, 19 ao 20 a Bíblia diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e não furtam. Diga glória a Deus. Nesse texto, novamente, Jesus nos indica qual deve ser o alvo do cristão. Jesus tira os nossos olhos das coisas da terra, das coisas passageiras, das coisas transitórias, e coloca os nossos olhos para Cristo, para o céu, para a vida eterna. Aqui ele diz: não é para vocês acumularem tesouros na terra, não é para vocês ficarem correndo a vida inteira atrás do que vai passar, mas se esforcem pelas coisas que são do céu. O Senhor diz: não, isso daí, o carro daqui meses vai corroer, o celular quebra, a casa passa e você compra outro, estraga, mas Ele está dizendo: mas buscai o tesouro no céu. Aquele jovem rico preferiu o seu tesouro da terra do que o tesouro que o Senhor propôs no céu. Muitos julgam esse jovem rico, mas muitos são como ele, não trocam o tesouro da terra por viver uma vida santa com Jesus. Muitos falam que aquele jovem rico era mau, aquele jovem rico negou ao Senhor, mas quando são os cristãos e as pessoas, os gentios, que não deixam os seus luxos, os seus prazeres, os seus deleites, para viver uma vida com Deus. E nesse versículo o Senhor diz que é a nossa salvação, que é o nosso foco, é ter uma vida santa com Deus, que tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. É nós não pecarmos contra Ele, que tem que ser o nosso alvo. É nós salvarmos almas, que tem que ser o nosso alvo. Nós estamos perdendo qual é o alvo do cristão. Estamos acumulando tesouros na terra. Estamos buscando pelo que a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam. Estamos acumulando coisas na terra, mas estamos esquecendo de construir um tesouro no céu. Vai chegar no grande dia, e vai chegar diante do Senhor homens riquíssimos, que construíram mansões, riquezas, impérios aqui na terra. E quando chegar no céu, se chegar, não vai ter tesouro nenhum. Mas tem muitas pessoas que às vezes aqui na terra
não conseguiu construir grandes impérios, não tiveram grandes tesouros da terra, mas quando chegarem lá no céu, o Senhor lhe dirá: aqui está o tesouro que você construiu, entra no gozo do meu Senhor. A igreja tem que entender, e nós temos que entender, começa por mim, que nós estamos focados nas coisas da terra, estamos esquecendo que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é salvação, o nosso alvo é ter uma vida santa, o nosso alvo é ganhar almas. Judas é o maior exemplo de uma pessoa que perdeu o alvo. Judas iniciou seu ministério, Judas aceitou o chamado de Cristo. Não é glória a Deus quando uma pessoa aceita o chamado? Judas se tornou um discípulo, andava com Jesus Cristo, aprendeu, ajudava Jesus. Mas sabe o que aconteceu com ele? Certo momento ele perdeu o alvo. Judas iniciou seu ministério, mas na caminhada da sua vida, ele mudou o alvo dele. E ele começou a juntar tesouro na terra, a ponto de vender a Jesus. Antes o alvo era servir a Jesus. Antes o alvo era ganhar almas. Antes o alvo era subir até Deus, até o céu. Mas na caminhada da fé dele, o que ele fez? Ele mudou o alvo. E ele quis construir tesouro no céu e ter dinheiro, riquezas. Mas Daniel é o exemplo de um homem que tornou o reino o seu alvo. Em uma questão, Judas começou no alvo, mas perdeu o alvo. Daniel começou no alvo e permaneceu no alvo. No momento em que colocaram ele contra a parede, a ponto de dizer: ou você adora o meu Deus, ou você para de orar, ou você será lançado numa cova de leões. Daniel preferiu a morte na cova dos leões a renunciar ao reino de Deus, a renunciar à justiça de Deus. Ele preferiu a morte do que renunciar o alvo, a salvação, o reino de Deus. E está faltando que nós tenhamos a mesma convicção de Daniel, não perdermos o nosso alvo. E a igreja dos dias atuais perdeu o alvo. Nós estamos querendo construir impérios, tesouros na terra. Nós estamos focados no que o povo vai pensar, no que vão achar, em construir, ter riquezas. Mas o Senhor me chamou para um outro alvo. O nosso alvo é buscar o reino de Deus e a tua justiça. O nosso alvo é salvar almas para Cristo. O Senhor hoje te faz uma pergunta e não precisa responder. Qual realmente é o seu alvo hoje, cristão? Qual que é o seu alvo? O que você faz quando você se adentra na presença de Deus, quando você vem até Deus? Qual é o alvo seu? Se hoje o seu alvo for outro, e não for buscar o reino de Deus e a sua justiça, hoje é o dia que o Senhor me chama e te chama para redirecionar o nosso alvo. Se porventura você aconteceu como Judas, você foi chamado por Deus, recebeu a presença de Deus, era uma pessoa que vivia segundo a palavra de Deus, fazia a obra de Deus com intensidade, mas na caminhada da sua vida, você
perdeu o foco do alvo e começou a buscar outro alvo. O Senhor está dizendo: volta para o alvo inicial, que foi buscar a tua salvação, que foi buscar o reino de Deus, que foi fazer a minha vontade. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor diz que todos que um dia se batizaram com qual propósito? De ser salvo. Todos se batizaram, não foi para ganhar riqueza. Alguém se batizou pensando que ia ficar rico? Acredito que não. Alguém se batizou achando que pelo batismo ia ganhar mansões, casamento, qualquer outra coisa que não fosse a salvação? O batismo, quando nós aceitamos, foi por quê? Que nós queríamos ser salvos. Esse era o teu alvo principal. Quando você se batizou, o seu alvo era salvo. Mas por que na caminhada da vida você agora está preocupada com outras coisas a não ser a salvação? Se você se batizou para ter a salvação, você então tem que lutar todos os dias. Eu tenho que lutar todos os dias para conseguir aquela salvação que eu me propus naquele dia. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que santificar, nós temos que nos consagrar, nós temos que buscar a Deus, para que nós sejamos pessoas salvas. Mas eu queria confortar o teu coração nesta noite e te dizer: a Bíblia declara que aquele que prioriza o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo, igreja, entenda isso. Não é que você não estará buscando pelas outras coisas que você não vai ter. Errado. Você pode até não estar carente naquilo, louco por aquilo, mas se você estiver buscando verdadeiramente a Deus em integridade de coração, interesse de coração, o Senhor vai te acrescentar tudo o que você precisa. A palavra do Senhor está dizendo que se hoje nós voltarmos para o alvo que é Cristo, voltarmos para o alvo do Evangelho, o Senhor, igreja de Cristo, está dizendo que Ele vai te honrar, Ele vai cuidar de você, Ele vai acrescentar todas essas coisas que você está buscando, que você está precisando, porque é palavra do Senhor. Mas, igreja, nós não podemos perder o alvo que é Cristo. Nós não podemos perder o alvo que é salvar almas. Nós não podemos perder o alvo que é a santificação do pecado. Nós não podemos largar o princípio da Bíblia Sagrada para agradar o mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder desprovar qual é a boa vontade do Senhor. Então o Senhor está dizendo: volte para o alvo. Se você está orando pouco, ore mais. Se você não está jejuando como jejuava, jejua. Se você não está lendo a Bíblia, leia mais. Se você está indo pouco na igreja, vá mais. Se está evangelizando pouco, evangeliza mais. Volta para o alvo que é Cristo, e Cristo vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu trabalho, e vai acrescentar tudo o que você precisa. Mas não, jamais, igreja, coloque isso no seu coração, jamais venha até o Senhor com o alvo de buscar por si mesmo,
de buscar por coisas deste mundo, mas toda vez que você vir aqui na igreja, venha para o buscar, venha para o adorar, não venha buscar nada além do que Jesus. No dia que você entender, que eu entender, que buscando Jesus, tudo vai acontecer, nesse dia nossa vida vai mudar. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma, e que o Senhor possa nos ajudar a voltarmos para o alvo, que o Senhor possa ajudar a sua igreja dessa geração a voltar para o alvo, e que nós vivemos um evangelho segundo a palavra de Deus. Se coloque de pé neste momento, e você vai falar com o Senhor. Você vai abrir o teu coração. Se porventura você está num alvo errado, você perdeu o propósito, feche seus olhos agora e fale